Essa relação doença de milho e estado fenológico é bastante importante. E hoje eu vou falar mais sobre doenças foliares. Eu vou deixar como espiga e outras doenças para a segunda apresentação, porque senão nós vamos ficar aí 2, 3 horas falando sobre isso. A ideia minha aqui não é transformar ninguém em fitopatologista. A ideia é que o pessoal no campo conheça a doença, que dê uma atitude rápida para o produtor, para que não tenha problema futuro, principalmente em termos de produtividade. Lógico que tem algumas doenças que são bastante temerárias, perdeu o tempo, perdeu o time, já foi, e aí com certeza a produtividade vai ser menor. Algumas dá ainda para a gente trabalhar, e com aplicações de produto, uma série de coisas, então dá para a gente consertar. Então nós vamos começar então, colocar na tela cheia aqui, para você dar um alô para mim aí, viu? Sim, professor, pode ficar à vontade. Ai, não deu aqui, porque, meu Deus. Aqui. Ok? Sim, está compartilhada, 100%. Bom, nós vamos falar então hoje sobre as principais doenças do milho. Não são todas que a gente vai falar, algumas são de suma importância do dia a dia, algumas são de rara importância, praticamente não altera muita coisa, mas às vezes abre porta para outras doenças. Então eu vou bater mais em cima das principais, que acontece praticamente no Brasil todo, algumas com mais ênfase, outras com menos ênfase, então é isso que é a ideia de eu passar para vocês. Então, primeiramente, nós vamos começar, então, a falar identificando as doenças do milho. Então, esse aqui é um tripé que todo mundo deve conhecer, né? Para que a doença ocorra, tem de ter o hospedeiro, que é a planta do milho, né? O ambiente é fundamental, umidade, temperatura, solo, uma série de coisas, e o patógeno, que é a doença que está chegando. Essa doença pode vir pelo solo, pode estar no solo, pode vir por vento, uma série de coisas, pela própria semente. Então, isso é um tripé fundamental. Algumas doenças, que eu vou falar na segunda parte, principalmente os enfesamentos, tem um quarto elemento que vai entrar aí, que no caso são os insetos, que são os transmissores dessas doenças. As que eu vou falar hoje, praticamente, ela não tem o inseto como vetor principal. Tá? Então, para a gente verificar o que está acontecendo, a doença, por que ela aparece, ela vai precisar de uma série de coisas. Então, nós vamos ver sintoma, qual que é o ambiente que está ocorrendo no momento, quais são os patógenos que estão aparecendo, quais são os agentes, pode ser fungo, pode ser bactéria, pode ser vírus, uma série de coisas. Os hospedeiros, a gente está falando de milho, mas o hospedeiro pode ser sorgo, pode ser soja, que pode transmitir também para o milho, tá? Pode ser trigo, capim, uma série de coisas. E a importância do estágio fenológico. Então, o consultor, o técnico, tem que estar atento aos principais estádios fenológicos, porque a doença vai entrar naquele determinado estádio fenológico. V4, principalmente, são um dos estádios mais importantes que nós temos, porque a maioria das doenças vai entrar em V4. V4, a planta está praticamente desligando o que a semente já tinha para oferecer. Agora ela vai precisar de nutriente do solo. Se você não fizer a cobertura adequada, não fizer a cobertura no tempo certo, a planta começa a ficar debilitada e a doença, então, vai aproveitar. Existem algumas teorias que dizem o seguinte: quando a planta está bem nutrida, geralmente a doença fica mais difícil de ela ter porta de entrada para ela. Não significa que não vai ter doença, mas ela pode ser de menor injúria, por exemplo. Então, é fundamental, então, essa parte de nutrição. Então, nós vamos falar sobre, então, as doenças foliares. E aqui eu coloquei sem nome, porque nós vamos falar cada uma delas. Sem número de doenças, eu coloquei as principais. Essa foto aqui nos mostra
às vezes, a semelhança que existe entre uma doença e outra. Só que cada doença tem que tomar uma atitude diferente. Então, nós precisamos estar bastante atentos sobre isso. Eu até sugeriria para a Produz, por exemplo, que fizesse, por exemplo, um caderninho de foto dessas doenças para o consultor ter na mão ou ter no celular. Eu acho que seria bastante importante, porque nesse estágio que está da maneira que está aqui, a atitude que tem que tomar sobre a doença é bem rápida e bem eficiente. Depois de um certo tempo, praticamente já está fora de cogitação qualquer coisa que a gente possa fazer. O produtor vai jogar dinheiro fora e não vai ter aquilo que ele esperava. Aqui uma segunda classe, né? De doenças também foliares, né? Tem outras de não tão importantes, essas são as principais. As principais estão aqui. Nessa segunda aqui, nós temos duas doenças muito importantes, que são os enfesamentos, né? Nós temos que tomar, além de cuidar da doença, nós temos de cuidar do vetor, que é a cigarrinha. A cigarrinha, nós vamos ter, a parte de enfesamento de cigarrinha, nós vamos ter de falar sobre uma apresentação isolada, né? Porque é muito extensa e bastante importante. Aqui eu separei mais uma doença, que são 3 tipos, que são as ferrugens. Polissora, normal e ferrugem branca, que a gente chama. A primeira, que é a polissora, ela é Fucsina polissora, ela é a mais problemática que tem em relação às outras duas. A ferrugem branca, que a gente chama, a ferrugem tropical, praticamente não aparece. E a ferrugem comum, ela é comum muito no sul, porque ela precisa de mais umidade, uma série de coisas, mas a polissora, que é a primeira do lado esquerdo, que ela é a mais problemática. Por outro lado, o trabalho dos pesquisadores, dos melhoristas, dá bastante condição da gente trabalhar com híbridos de bastante tolerância às ferrugens. Nos anos 90, início dos anos 2000, a ferrugem era um problema muito sério. E a partir de 2000, a maioria dos híbridos é bem resistente, bem tolerantes a essas doenças. Aí depois eu fiz aqui juntei os dados, raiz, como e pendão, né? As doenças que aparecem. E aqui é um caso à parte. A não ser, aqui nós temos 6 tipos de doenças, a não ser no caso do Pichon, né? Que é a primeira do lado esquerdo aqui, que tem uma característica bastante importante. As demais, depois do ataque, dificilmente o técnico vai lá e diz, a doença é essa. Pode ser fusário, pode ser diplódia, pode ser antracnose. Ele vai ter que colher, levar no laboratório para ver que tipo de doença. Tá? Elas são características praticamente igual, ela ataca o pomo, ou inicia pela raiz, e as consequências geralmente é a mesma. E ocorrendo o quê? Tombamento, quebramento, uma série de coisas. E aqui são doenças bacterianas e doenças que também fúngicas, né? Que aparecem, que são... Aqui nós temos 3 tipos de doenças de bacteriose, que a gente chama, né? Nós temos uma doença, isso aqui eu vou falar mais para frente um pouquinho, uma doença que é o Dani Milde, que acontece em raras regiões, mas pode acontecer. Aqui a gente chama popularmente de vassoura de bruxa, que ela é igual à vassoura de bruxa do cacau. Tá? A forma que aparece, não que seja o mesmo patógeno. E também temos o carvão do topo, né? O carvão que aparece no pendão. Aí, em seguida, são o problema de espiga, na safrinha de 2023, 2024, nós tivemos bastante problema, falta de chuva, excesso de chuva, e pode ocasionar qualquer tipo dessas doenças aí. Professor Valdemar, acho que está travando sua chamada. Ué, não era para... Está aberto, está normal aqui. Voltou ou não? Não, ainda não. Alô? Deixa a câmera melhore. Para mim está normal, só deu umas falhadas de som. Deixa eu ver aqui se... O som está... Deixa eu aumentar o som aqui. Agora sim, está normal. É que ele abaixou aí sem eu... Desculpa. Essas aqui, então, são as doenças que aparecem em espigas, né? Como eu falei,
safrinha de 23, 24, foi muito problemática, né? Porque interfere de todas as maneiras. Ou falta ou excesso de chuva, pode acontecer qualquer uma delas. E nós temos uma foto aqui que eu coloquei, aparece em alguns lugares, só que é o carvão de espiga, e que interessante que na Ásia, esse carvão é uma doença, só que lá é comestível, tá? Mas é só curiosidade, não tem muito a ver com a gente, não, tá? Bom, para a gente trabalhar com a doença, para ver se vale a pena entrar com a aplicação de produtos, ou se já passou do tempo, existe uma escala de avaliação. E essa escala de avaliação de doenças do milho pode ser usada por qualquer um, mas geralmente quem usa essas escalas é o fitopatologista. Ele vai nos dizer que tal híbrido tem uma nota tal para aquele tipo de doença, tá? Mas nós podemos usar também, nós podemos utilizar essa escala e ver como é que a situação que está. Então, aqui a primeira escala aqui é uma escala muito antiga, tá? Acho que todo mundo conhece, vocês podem ver que ela é de 1996 e foi trabalhado pelo pessoal da Grosseries aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já usava-se há muito tempo. E aqui tem a proporção que a doença vai avançando na planta. Existem duas doenças que a gente pode ver perfeitamente essa escala. É o túrcico e é a mancha branca, que é a falsféria. Ela trabalha em progressão. Ela começa de zero, folha atacada, e vai chegar a 100%. No caso de túrcico, no início dos anos 2000, praticamente os materiais começaram a ser bastante tolerantes, só que a partir de 2010, 2012, com a entrada violenta de material temperado, essa doença começou a ter bastante importância. Essa é uma doença muito importante nos Estados Unidos. Então, você traz material do clima temperado, principalmente 99% dos materiais vêm dos Estados Unidos, então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Essa tabela, então, ela vai dizer até mais de 75% de plantas atacadas pelo túrcico, por exemplo. A nota vai de 9 a 1. Quando eu trabalhei numa outra empresa americana, a nossa escala era diferente. Quando não tinha nada, era nota 1. Quando tinha praticamente a planta, a nota era 9. Aqui está invertido, mas cada um trabalha de maneira. Qual que é o ideal de uma planta ter a doença, mas não ter problema de produtividade, por exemplo? Numa escala que está aqui dentro, até 4, 4,5, 5, é uma doença que pode ser combatida tranquilamente, tá? Vão aplicar o fungicida, porque o túrcico é um fungo, né? E, com certeza, nós podemos controlar, ela não vai progredir tanto. A mesma coisa acontece com falsféria, que é a mancha branca, que a gente chama. Ela progride muito rápido, e se chegar no pico de florescimento, ela já estiver acima da espiga, da formação da espiga, com certeza a perda vai ser de 40% a 60% de produtividade. Tá? A progressão dela é muito rápida e aí a ação é problema. Nós vamos ver um pouquinho para frente. Existem outras escalas que geralmente é usada por fitopatologista. Nós, no campo, não temos tempo de trabalhar com essa escala. Essa aqui, sim. Tá? Pode pôr no celular e dar uma olhada, e você mesmo pode dar nota. E o ideal é que cada híbrido sair já com uma nota interessante, tá? O Coronel, por exemplo, é nota 4 para túrcico. Eu acho que até menos, deve ser 2 ou 3 para o Coronel, por exemplo, que eu tenho bastante lembrança, o Senna também, tá? Então, nós podemos trabalhar principalmente com essa doença. E falsféria também. Só que a falsféria é uma doença muito ambiental. Tem local que praticamente não aparece, e tem local que ela é fundamental de prejuízo. No Triângulo Mineiro, nós temos dois lugares opostos. Um acima de 1.000 metros, outro abaixo de 500 metros. Eu vou falar um pouquinho para cima aí. Pode falar, Márcio. Márcio? Bom dia. Bom dia a todos. Seu Valdemar, aqui na nossa região baixa, né, de transição, eu pude observar que algumas áreas, no final do ciclo, após florescimento, aparece um pouco da falsféria no coronel. Mas nada de expressão, mas umas manchas ou outras eu percebi.
Então, aí ô, Márcio, você verificou essa foto, por exemplo, que você viu que já tinha, que tem o problema que apareceu, mas não aconteceu nada. No pré-florescimento, se você tivesse observado, a doença não estaria acima da espiga. A progressão dela é muito lenta. Então, quando ela começa a ser ativada, a planta já está entrando em ponto de maturação. Então, fica mais tranquila. Então, com certeza, aquilo que você observou, que ela subiu, antes do florescimento, ela estava abaixo da espiga. Só folha baixeira, que a gente chama. Correto? Correto. E assim, foram várias áreas que apresentou, mas é igual eu falei para o senhor, ela não vem lá do início, não tem uma infestação de proporção de causar dano. Então, ela apresenta mais no final. Então, já que você tem essa informação, é bom se observar daqui para frente agora, né? Quando você tiver a planta chegando em florescimento, observar no coronel, por exemplo. Se tiver a pústula dele abaixo da espiga, tranquilo. Se já começou a subir acima da formação da espiga, já começa a ter problema. E outra coisa, quando você está no florescimento, a aplicação de fungicida é problema. Então, nós temos que tomar cuidado. Tá? Ok? Ok, seu Valdemar, obrigado. Alô? E aqui também são escalas, mas aqui são escalas que quem trabalha é o fitopatologista, é o laboratório da empresa que trabalha. Então, se ela tem alguma informação do tal híbrido, ela fez essa avaliação no campo e do laboratório, então ela tem esses dados. Então, cercóspora, ferrugem do milho, como é que é a progressão? Começa praticamente no verde, vai progredindo. Tem doença, por exemplo, no caso aqui da cercóspora, que é no caso aqui dessa doença aqui, por exemplo, ó, pode ver que ela começa do nada e no final aqui do ciclo dela aqui, praticamente ela está tomando a folha, tá? Então, tudo aquilo que é pós-florescimento, pós-enchimento de grão, mesmo que ela chega nessa situação, não é tão problemático. Nós podemos aplicar um fungicida? O ideal seria para que não progresse mais, mas ela já praticamente, a planta está tranquila com relação a isso. Porque em R5, R6, já entra no ponto de maturação. Tá? Ferrugem é um trabalho bastante... Eu já trabalhei nessa parte de ferrugem, com doença. Para nós, no campo, é muito complicado. Tá? Quando você trabalha nisso daqui, é um negócio... Você tem que fazer avaliação 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à tarde, para você ter essa escala que está aqui, essa foto que está aqui. Mas é um trabalho do pesquisador e para passar essa informação para o consultor técnico, tá? Aqui são outras doenças. Do lado esquerdo aqui, estria bacteriana do milho, não sei se alguém já viu falar, é uma doença nova que apareceu no Brasil em 2016, com pouca ênfase, praticamente algum pesquisador notou, mas sem problema com relação à produtividade. A partir do ano passado, da safrinha do ano passado, essa doença começou a ser importância, principalmente no oeste do Paraná. Hoje, eu vou falar mais para frente, hoje ela já está em toda a parte oeste, centro-oeste e norte. E eu tive uma informação essa semana que ela já está chegando na região leste também do Paraná. E para o Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e norte do Santa Catarina é questão de tempo, tá? Aqui a mitosporiose, que é a túrcica, né, comum, ela é muito fácil de ser elaborada. Essa aqui é a doença mais fácil de ser trabalhada com visão de escala, né? E a mancha de diplódia, que é um pouquinho mais complicada. Então, essas daqui são as informações que a gente pode ter em escala para te dar uma nota. A parte de pesquisa da empresa precisa nos passar qual que é a escala de informação de cada material. Ó, híbrido tal tem problema de ferrugem polissora, por exemplo, mas a nota dela, em determinados ambientes, é nota 3, nota 4. Então, você já fica atento, mas não tão preocupado. Ah, não, a ferrugem tem nota 7. Então, é um material que não pode ser trabalhado em determinadas regiões, porque a doença não é
país inteiro. Ela pode aparecer em São Paulo, no sul de São Paulo, e em Goiás não ter a doença. Isso aí é normal, porque os ambientes são completamente diferentes. O que importa é a temperatura, a hora-luz, uma série de coisas que vai interferir na incidência da doença ou não. Ou mais ou menos, lógico, né? Então, vamos ver aqui as principais doenças que eu elenquei aqui, para a gente dar uma rápida pincelada sobre elas, e depois cada um vai ter de trabalhar em cima disso. Então, antracnose. Quando eu comecei na parte de pesquisa, lá nos anos 80, não se falava em antracnose no Brasil. Antracnose é uma doença que veio de fora, ou veio por material de pesquisa, ou veio por grãos. O Brasil, na época, importava grão, né? Grão de milho, então pode ter vindo. E é uma doença que se alastrou e ela faz um estrago tremendo, tá? Ela tem essas particularidades, né? Pode atacar tanto a parte central da folha, como na lateral. E essas pústulas, ela vai se abrindo. E quanto mais se abre, menos verde nós vamos ter, dependendo em qual estado fenológico a planta está, ela vai ter maior prejuízo ou menor prejuízo. Quanto que ela aparece? Ela aparece em V3. Tá? Em V3, essa doença pode já estar instalada. É uma doença que está no solo, tá? Ela pode ser transmitida também por semente, uma série de coisas. Quando na fase excesso de chuva no florescimento, se ela está na planta, ela pode ter uma atividade muito grande e pode comprometer bastante a lavoura de milho, tá? Essa é uma informação bastante importante. A chuva, a umidade é bastante interessante. Aqui fala na onde que ela aparece, né? A parte luminar, ela pode ser amarronzada, pode ser escura, pode ser amarelada, tá? E ela tem uma característica que eu vou passar lá na frente mas é antracnose, é túrcico, é diplódia. Ela tem uma característica que lá na frente eu vou colocar eles juntos para dizer qual que é importante. É importante saber a diferença de um de outro? Sim, porque tem determinados fungicidas que pegam mais uma doença do que outra. Alguns fungicidas são gerais, então pode ser aplicado, mas tem alguns que são mais específicos. Então, essa aqui é a importância. Nós temos que trabalhar com material resistente. Eu acredito que os materiais a produção, todos eles, têm uma tolerância muito boa a esse tipo de doença, tá? A rotação de cultura é fundamental, porque ela fica no solo, né? A resto de cultura, ela é um agente saprófita, né? Ela vive em material seco, tá? E pode ser transmitido também pela semente, tá? Eu conheço os paternais, os parentais de todos os nossos híbridos e nenhum deles tem problema com antracnose, mas pode aparecer porque aquele tripé que eu mostrei lá atrás tem um problema ambiental e tem o problema do patógeno. Então, com certeza vai aparecer, não tem como não aparecer a doença, mesmo o material sendo bastante tolerante. Aqui é o famoso túrcico, né? Uma doença que eu falei lá atrás, era bastante importante. Um dos primeiros materiais americanos que chegaram no Brasil, os híbridos foram híbridos de um ano só. Colocou no mercado um ano, no ano seguinte teve que ser descartado, porque essa doença foi bastante forte, tá? Essa folha do lado direito é a característica principal dela, a maneira que ela aparece, tá? A parte central dela vai ficando mais clara e ela vai matando a folha aos poucos, como está do lado esquerdo. Ela vai progredindo, tanto na parte de largura como na parte de comprimento da folha. Tá? É muito comum em milho, mas como eu falei, tem bastante material tolerante. Acho que 90% dos híbridos que estão no mercado têm a tolerância ao túrcico, né? Antigamente a gente chamava de Emitospóreo túrcico, hoje é Exorhilum túrcico, né? Mudou a nomenclatura, tá? Ela vai de baixa a alta severidade, dependendo do ambiente, dependendo do híbrido. Aí o híbrido passa a ser bastante importante. Ela gosta de temperatura amena, 20 graus, né? Então ela está mais relacionada para o sul, tá? Mas quando você tem, menos no centro, madrugadas bastante frias, mesmo na época
do plantio, tal, ela pode aparecer, tá? Principalmente em lugares mais altos também. As lesões, né? De 5 a 8 centímetros no primeiro momento, só que depois uma vai chegando junto com a outra e vai formando praticamente uma lesão só. Então, quem acompanha o material que aparece o túrcico em V4, quando chegar em V12, V18, vamos dizer, ou VT, e se não houve nenhum tipo de aplicação, praticamente a folha está tomada. Então, nós podemos ter problema de polinização, de enchimento de grão, final, prejuízo na certa, né? Existem materiais bastante resistentes, geneticamente falando, o coronel é um deles, que eu não falei, né? Nós temos que fazer rotação de cultura, porque também é um material saprófita, tá? E tem de usar fungicida com certeza. Tem muita gente que conhece material de outras empresas. Existia um material que era o Pioneer 3510, material mais vendido no mundo. E ele tinha uma tolerância zero para esse material. Então, e a Pioneer conseguiu vender por mais de 20 anos, vou colocar no mercado, só que ela já chegava e falava, você compra o material, era muito produtivo, onde não tinha o mitospóreo túrcico, só que você tem que fazer 2, 3 aplicações de fungicida. O pessoal aplicava, tá? E correspondia em termos de produtividade. Eu conheci várias fazendas, principalmente do grupo CLC, que eu andei bastante, o pessoal plantava 90% da área com esse material, tá? E conseguia produzir. Não adiantava nada você falar que o material era doente se eles faziam a aplicação de acordo com a empresa pedia. Ó, você vai comprar, mas tem que fazer isso, isso, isso. Às vezes, até doava o material para entrar no mercado, para entrar naquela região, doava o fungicida e conseguia um efeito positivo. Bipolares maídes, antigamente chamada de mitospóreo maídes, também foi uma doença muito importante no passado, tão forte como o túrcico no passado. Teve um intervalo, eu acredito mais, não puxando sardinha para mim, mas pelo trabalho excelente que os pesquisadores fizeram, né? Trabalhando com material bastante tolerante a essa doença praticamente sumiu do mercado, vamos dizer assim, sumiu do tempo. Só que, como eu falei, com o advento de materiais que veio de fora, esse material começou a ser bastante importante, tá? Uma coisa interessante que a gente pode falar, tem alguns que já trabalharam com produção de semente, o Márcio está aí, sabe disso. Às vezes o macho do material tem o problema com bipolares, mas a fêmea não tem. E a fêmea consegue controlar a incidência da doença, tá? Agora, quando os dois lados, macho e fêmea, têm o problema, dificilmente o híbrido vai ter sucesso, tá? O Bipolaris maídes também foi um fungo que teve a seguinte história, principalmente no Brasil e parte do mundo. O campo de produção de semente começou a trabalhar com material macho e fêmea, e a fêmea tinha que ser despendoada. Aí começou o famoso macho estéril, quer dizer, a fêmea não produzia pólen, então não havia necessidade de fazer o despendoamento. Havia uma avaliação e não se fazia o despendoamento. O que acarretava isso? Acarretava em termos de custo. O híbrido caía para mais de 30% menor de custo do que material que tinha feito o despendoamento. Só que aí, na China, apareceu um tal de raça O, que atacava só híbridos que era advindo de material cuja fêmea era estéril. E aí a maioria, principalmente do Brasil, e eu participei disso, todo o campo que estava plantado com fêmea estéril foi cortado fora para não colocar no mercado, porque ia ter um prejuízo violento, tá? A China praticamente não aconteceu nada com ela. Muitos pesquisadores, inclusive meu chefe foi para a China, estudaram, ficaram lá 15, 20 dias, e o problema maior foi, no Brasil, foi um problema maior. País tropical, né, muito tropical, e essa raça acabou estragando bastante vários híbridos,
de valor, de produtividade, mas infelizmente teve que ser jogado fora. Tá? Isso é uma história que aconteceu e pode voltar, a gente não sabe, né? Nós temos que trabalhar, então, com materiais bastante tolerantes, né? A rotação de cultura também é um gene saprófita, e ela aparece a partir de V4, pode aparecer em V8 e não em V4, mas pode aparecer, tá? É a partir de V4, tá? Essa é uma doença praticamente não tão problemática, ela tem mais história do que problemas, vamos dizer assim. Cercospora também é uma doença complicada, porque veio também de fora, não era uma doença tradicional no Brasil, vamos dizer assim, ela apareceu de repente, e esse material fez muita confusão quando você fazia avaliação de material, você colocava que isso aqui era um bipolaris. Pega a foto do meio superior aqui, ela parece mesmo uma bipolaris maides. Então, muita gente se confundiu até descobrir que realmente o problema era uma outra doença, é um outro fungo, né, diferente, tá? Então, mas é uma doença muito preocupante, nós temos que tomar bastante cuidado, tá? O ambiente é fundamental, tem de acompanhar esse ambiente, tá? Trabalhar com rotação, aqui nós temos de fazer aplicação de fungicida previamente, tá? Se algum dia liberar algum híbrido, falar, nós temos que dar atenção para a cercospora, então o trabalho com fungicida vai ser bastante importante, tá? E aí tem muita coisa, no fim ela acaba formando uma folha verde, torna-se amarela, praticamente. Tá? Aí o que acontece? Se está no florescimento ou no pós-florescimento, a fotossíntese deixa de ser feita, o enchimento de grão ou mesmo a polinização torna-se fraca. Se polinizar bem, o grão fica xoxo, não tem produtividade nenhuma, então praticamente é uma lavoura que está em decréscimo e vai ter problema. E aí o problema está mais na parte da empresa que colocou um material que tem esse tipo de doença, tá? Então nós temos que tomar bastante cuidado. Eu acho que a gente tem a informação, pelos híbridos que a Produz tem, eu não vi nenhum tipo de problema com cercospora, mas pode aparecer, porque tem o ambiente e tem o patógeno, tá? Porque o produtor, geralmente, ele planta diversos materiais, às vezes naquele ano não houve problema com o cercospora, mas pode acontecer de ter, e o resto de cultura é fundamental, tá? Essa doença é uma doença típica americana, por quê? Porque ela vive o ano todo, e nos Estados Unidos tem um detalhe, lá é milho sobre milho. O que dá a rotação, não sei, ou sucessão do milho, é a neve. Cai a neve, tudo que tem ali, inseto, doença, a tendência é desaparecer. Só que o resto da planta está ali. Assim que começa a sair a neve, começar a época de plantio, pode ser que o agente saprófita está ali no chão ainda, ele consegue sobreviver. Tá? Falam, não sei, a gente não pode dizer que é verdade, porque eu participei de uma reunião, que essa doença foi trazida de maneira errada dos Estados Unidos. Alguém trouxe grãos, sabiamente dizendo que tinha cercospora. Mas é uma história que ninguém pode comprovar. Tá? Aqui é a ferrugem. Nós temos 3 tipos de ferrugem. Tá? Nós temos a Fucina polissória, que é a mais importante, que é a mais atuante. Hoje, se trabalha com material muito resistente, mas quando ela chegou dizimando tudo que aparecia, principalmente na região do Márcio, do Wilker, ali na região de Quirinópolis, praticamente sudoeste de Goiás, todos os híbridos plantados ali teve muito problema com a Fucina polissória. Tá? A gente mesmo, andando no campo, nós somos agentes transmissores da doença, porque essas pústulas amareladas vêm na roupa, vêm no braço, você entra numa lavoura nova, a gente tem problema. Então, quando a gente fazia a pesquisa, a parte de linhagem, por exemplo, a gente evitava entrar em material sadio. Quando a gente entrava em material já que tinha instalado a doença, a gente evitava naquele dia de entrar em outro material para a gente não levar as pústulas, porque dependendo da quantidade, mesmo o material sendo tolerante,
ela vai entrar com certeza, tá? Então, nós tínhamos esse cuidado. Então, nós éramos 2, 3 no campo, cada um ia numa parte para não se cruzarem na roupa, uma série de coisas, tá? Outra coisa, o problema dessa ferrugem é o vento. Ela bate na folha, fica tudo em suspensão e o vento vai levando para todo quanto é lugar, tá? Então, se vizinho tem material que é também susceptível, alguma coisa, vai levando, infelizmente, é o ambiente que está formando, né? Temperatura de 23 a 28. Essa é um tipo de doença que gosta de temperatura alta e excesso de chuva, tá? Para de chover, a umidade relativa do ar está alta, mas a temperatura já está alta também. Então, é o fator principal para ela se transmitir, se atacar tudo quanto é tipo de planta. Então, é interessante. Outra coisa, quando não se plantava safrinha, praticamente não existia safrinha. A pessoa plantava soja no ano seguinte ela tirava a soja, põe o milho onde era milho e colocava soja, não tinha safrinha. Essa doença praticamente não tinha, porque se ela aparecesse no verão, chegava na safrinha, não tinha nada, a tendência era desaparecer. Só que, às vezes, quando a maioria das empresas começou a trabalhar com centro de pesquisa o ano todo, o próprio centro de pesquisa é transmissor da ferrugem, principalmente das empresas instaladas no centro, que é a maioria. Na época, eu trabalhei Pioneer, Agroceres, Cargill, praticamente era tudo numa região só. Então, você tinha verão, aí você tinha a safrinha, na parte de pesquisa, então você continuava transmitindo. Quer dizer, o patógeno estava no ar, ele não sumia, vamos dizer assim, tá? Ela tem várias maneiras, pode ter pústula maior, mas com o tempo ela abre e vai disseminando, né? E aí o fator fotossíntese também é problemático, porque ela toma conta da folha. Menos verde, menos fotossíntese. Tá? E problema bem grande em relação à produtividade. Nossos materiais, até o momento, eu não vejo problema, tá? São materiais bastante tolerantes. Coronel, por exemplo, daria nota 8. Nota 9 a gente não pode dar porque é complicado, por causa do ambiente, mas eu daria nota 8 com tranquilidade. Mas, senhores consultores, fique atento. Pode ser que ela apareça, de repente, aí com algum híbrido que está no mercado, tá? Ela aparece a partir de V5, né? Esse é bastante importante. Vocês estão percebendo que até o momento nós estamos em V3, V4, V5. Como eu falei, é a parte nutricional que está ali. A planta debilitada, a doença vai tomar conta. É muito mais fácil de entrar, tá? Bom, o controle é cultivar resistente, no caso nosso, eu acho que é bastante importante, né? A época de plantio, como eu falei, época de plantio, só que não temos época mais. Você pode plantar em outubro, você tira a silagem em início de janeiro, planta de novo e aí vai. Então, é um ciclo que não termina. Então, se material tem problema com a ferrugem, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Com a Fucsinia polissória que eu estou falando, tá? E o uso de fungicida, isso aí é fundamental, tá? Aí, além da Fucsinia polissória, nós temos outras duas, que é a ferrugem comum, que é a Fucsinia sorga, e tem uma ferrugem branca, ou também chamada de ferrugem tropical. Eu vi a primeira vez, quando eu já estava em Santa Helena, e eu achei o negócio, parecia que estava nevando naquele local ali. Eu nunca tinha visto, né? Mas a ferrugem tropical é muito pouco problema. Pode aparecer em ambiente bastante úmido e bastante quente. Então, a parte do norte pode ser que apareça, mas difícil. Eu nunca tive informação que a ferrugem tropical, a ferrugem branca, apareceu. A ferrugem comum, ela gosta de baixa temperatura, alta umidade relativa, e alta umidade com relação à umidade relativa do ar. Isso pode acontecer muito no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina pode aparecer. Mas é uma doença que também não tem muito estrago, vamos dizer assim. Para você, aonde tem muito trevo, uma praga que aparece, o trevo é hospedeiro da ferrugem comum. Então, se na sua lavoura, se o consultor ver que tem trevo, aí tem que já pedir para acudir esse material nosso, esse híbrido, né? Que pode ser que a doença vai instalar, tá?
Eu participei de várias pesquisas de outras empresas sobre fungicida e alguns não faziam, aplicavam e não acontecia nada. Era um estudo muito pequeno ainda até descobrirem que o problema estava no trevo. A preocupação era o milho, mas o chão tinha trevo. E o trevo estava sempre amarelinho, então ele estava jogando esporo para todo lado ali. Tá? Ele já começa em V3, né? E a ferrugem branca mais em V8 para cima. Tá? Então, são 3 ferrugens diferentes. A fucsina polissora é a mais importante, o cuidado maior é com ela. E a ferrugem comum tem que tomar cuidado mais no sul, mas não é uma doença principal, mas pode aparecer. A diplódia é uma doença, é um fungo bastante interessante, tem várias espécies desse fungo, e ele ataca folha, colmo, raiz e espiga. Cada um é um fungo diferente, mas vai aparecer em toda a parte da planta. Ele tem aqui uma característica bastante importante, que no primeiro momento ele parece com o túrcico, tá? As primeiras necroses, as primeiras coisas que aparecem, ele é igual ao túrcico. Mas ele tem uma característica bastante importante. Quando você estiver numa lavoura, que você está na dúvida entre eumitosporo e túrcico ou diplodia, arranca uma folha e olha contra o solo. Aquela pústula, aquela formação que tiver um halo amarelo é diplodia, aquela que não tiver é túrcico, tá? Essa é uma característica bastante importante. E outro detalhe também, você pode ver nas 3 fotos aqui, que o centro da formação tem uma parte que já está morrendo, que coalesce. Ali tinha umidade, é a primeira parte que morre da planta. Tá? Então, e ela pode ser tanto alongado como arredondado. Tá? É uma doença que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e ela pode aparecer a partir de V4. Não significa que ela vai aparecer em V4. A parte de como vai aparecer lá na frente, a parte de espiga também. A maioria de tombamento, acamamento, também é devido à incidência de diplódia no pomo ou na parte da raiz, tá? Nós temos que trabalhar com cultivares bastante resistentes, e aqui uma coisa importante, que o ambiente é mais importante do que a tolerância do híbrido, tá? Às vezes o híbrido pode ser considerado tolerante, mas se o ambiente é favorável à doença, com certeza o material vai ter, tá? Tem que se fazer rotação e pode também ter vindo da semente. Então, campo de semente que tem a diplódia, que às vezes não percebe na semente, ela vai ser transmitida através da semente, tá? Aqui a mancha branca, né, Falciparum maídes, aqui, essa doença é uma doença teoricamente muito conturbada, porque tem 3, 4 tipos de informação, cada um com um nome diferente. Alguns pesquisadores dizem que não é Falciparum maídes que produz a mancha branca, fala que são outras, é uma etiologia diferente, mas não se descobriu, mas desde quando eu trabalho nisso, para mim é a Falciparum maídes, tá? Essa doença, como eu falei, é uma doença muito preocupante em determinadas regiões. Como eu falei, no Triângulo Mineiro nós temos baixa e alta altitude. Nós temos uma cidadezinha aqui, chama Iraí de Minas, fundada por gaúchos, 90% vem do Rio Grande do Sul. É o local no Brasil onde tem a maior incidência de eumitosporo, de falciparum, desculpa. Tá? Então, todas as empresas plantam ensaios em Iraí de Minas. É uma correria danada para cada um segurar a sua área. Tem produtor que vive de plantar ensaio na safrinha. Ele ganha mais dinheiro plantando ensaio do que produzindo grão. Tá? Todo mundo vai para lá. Eu já plantei muito lá nas empresas que eu trabalhei e realmente aparece. E existe uma outra cidade, que é Ituiutaba, que é quase no bico do Triângulo Mineiro, que é baixa altitude, tem lugar até de menos de 400 metros, ela apareceu também, só que ela aparece de uma maneira, como o Márcio falou, mais vagarosa, mas dependendo do ambiente, se o ambiente for mais úmido um pouquinho, a progressão dela torna-se maior.
tá? Então, ela tem essa característica, e quem viu alguma outra apresentação minha, que eu colocava aqui uma folha com um problema de paraquat, né? Praticamente é igual essa formação de onde se aplicou o paraquat, respingo, né? Ela tem a formação praticamente igual, tá? Nós temos que trabalhar com material resistente, por isso que planta aqui em Iraí de Minas, se o híbrido for bem, significa que ele tem uma boa tolerância à falsféria, tá? A época de plantio é importante, uso de fungicidas, algumas regiões alta da incidência, como eu falei, né? E eu já vi em Ituiutaba, a parte baixa do Triângulo Mineiro, o coronel ter progressão da falsféria, mas ele não chegou acima da espiga, então não houve nenhum tipo de problema. Então significa que o ambiente estava muito carregado desse fungo, então não é tão importante o coronel, mas temos que estar bastante atento. Eu estou falando mais do coronel porque o coronel foi um material que eu trabalhei bastante em cima de doença, uma série de coisas que eu aproveitei para fazer, tá? É uma doença Physoderma maides, que é o Physoderma, uma doença de pouca importância. Essa doença é uma doença que aparece muito em áreas irrigadas, tá? E quando a chuva é muito intercalada. Então, chove, bate no chão, respinga na planta. Você pode ver que ela é a partir de V4, às vezes depois da interrogação, que pode ser até antes. Então, como ela é um fungo de solo também, as gotas de chuva batendo no chão e voltando, pega a parte inferior da planta e ela começa a marcar. Então, se for num excesso, pode ter problema de produtividade. Mas é uma doença um tanto secundária, vamos dizer assim, não tem tanta importância. Mas ela aparece, tá? Tem que trabalhar com material geneticamente tolerantes, né? Rotação de cultura, e ela aparece em resto de cultura, né? Água livre na superfície da planta. Então, quando a planta segura muita umidade por um determinado tempo, às vezes ali a bainha é muito ampla, ela pode segurar a umidade ali, e aí a Physoderma pode aparecer, desde que o ambiente esteja favorável, tá? Aqui são três doenças agora, cujo o maior é a bactéria que provoca, tá? Então, nós temos a queima bacteriana, tá? No caso aqui, é a Pseudomonas alboprecipita's, né? Que chama... Tem importância? Tem, não é todo lugar que aparece, ela aparece muito individualizada, não é lavoura, é planta, tá? Aparece uma planta aqui, uma planta lá, tá? Agrupadas em reboleira, como eu falei, esparsamente distribuída, não é de lavoura total, né? E ela desenvolve também por concentrar a água dentro dos cartuchos, né? Vai formando as espigas, vai formando o cartucho e a água vai continuando ali. Então, excesso de chuva, parte de irrigação principalmente, né? Ela dá uma lesão, praticamente ela destrói a parte inferior da planta, tudo isso que é bastante importante, tá? E tem que trabalhar com material tolerante. A maioria dos híbridos tem bastante tolerância a essa Pseudomonas. E aqui a ervínia, né, acho que a maioria conhece, né, a característica dela, que o pendão, a parte superior da planta, nessa situação, você coloca a mão, você tira, ela vem na sua mão, né, ela tem um cheiro bastante característico, então, quem for na lavoura, o que é isso? Se puxar e sair, você pode ver que é a ervínia que está ali com problema. Também é problema de umidade, excesso de umidade, tá? E ela tem um cheiro bastante forte, tá? O cartucho apodrece totalmente, aí ele desloca, por isso que tem essa seca das folhas superiores, tá? E aí praticamente está perdido. Só que tem que ser regiões de temperatura bastante alta, acima de 30 graus até 35 graus, que ela vai aparecer. E ela aparece a partir de R2, só que após florescimento, né, que ela começa a ter uma força maior. Pode aparecer antes em VT, em V1V antes de VT? Pode, tá? Mas o R2 é onde ela vai estar mais formada. Você já pode ver que a espiga já está formada, o cabelo da espiga já está escuro, então
ela já está aí na planta. Como disse também, são plantas individualizadas dentro de uma lavoura. Pode ser reboleira? Pode. Às vezes aquele local tem excesso de umidade, é um sol que drena muito mal, então a umidade fica ali, ela vai aparecer. Tá? Controle de irrigação é fundamental, então quem planta sob irrigação tem que tomar bastante cuidado. E aqui, pessoal, é uma doença nova, essa que eu falei no início, que é a Xanthomonas vasícula, né? Que a gente chama de estria bacteriana. Até um tempo para trás aí se falava achava que era ervínia, achava que era uma outra doença, e apareceu muito ano passado, na safrinha principalmente, na região de Cafelândia, aí no Paraná, acho que é oeste do Paraná, né? E é um material que existe dentro dos remotos tempos aí do milho na África, né? E ela foi transmitida para os Estados Unidos, para a Argentina e chegou no Brasil. Dizem os pesquisadores que no Brasil está desde 2016, mas numa situação bem tranquila. Quer dizer, ela aparecia, desaparecia, e o ano passado, 2023, 2024, que ela foi mais atuante. Tá? Foi descoberto no oeste do Paraná, lá na cidade de Cafelândia, e todas aquelas outras regiões, e ela está muito forte no oeste, centro-oeste e norte do Paraná. Tá? Eu fiz uma pesquisa essa semana, disse que já chegou também esse ano em Ponta Grossa, naquelas regiões dos holandeses ali, então ela chegou também determinando o híbrido, né? Depende do híbrido também, se ele é mais ou menos tolerante, tá? É uma infecção bem complicada, ela pode ser por ela mesma, através de abertura dos estômagos durante o dia, né? Abre e fecha, ela pode ser transmitida, ela pode ser transmitida também por inseto. Então, existe a dúvida, será que a cigarrinha pode estar envolvida aqui? Talvez sim, porque a cigarrinha, ela entra na planta, né? Ela perfura a planta, então essa bactéria pode aproveitar a situação. Ela pode aproveitar a situação através de outra doença que não se prosperou na planta, mas deixou uma abertura, então ela vai chegar. Pode ser, por exemplo, que eu falei que fisoderma é uma doença secundária, às vezes ela apareceu, deixou abertura, essa estria bacteriana pode chegar, tá? Pode ser através de granizo, que machuca a folha, né? Também vai entrar. Através do vento, e pode ser nela mesmo. Se você plantar um material com densidade muito alta, com o vento, uma planta bate na outra, uma folha bate na outra, vai dando abertura, ela pode entrar também por atrito entre as folhas. É um negócio interessante, mas pode acontecer. Irrigação também pode ser responsável, né? Ela aparece muito rápida. Ela aparece e já começa a fechar as folhas de verde para um amarelecimento muito forte, como está aqui aparecendo, tá? A fotografia de cima é já uns 25% de ataque da doença, e na parte inferior aqui já é praticamente tomando conta. Praticamente a formação de grão é muito pouca, tá? Acho que eu tenho dever de falar, o coronel tem um problema com esse tipo de bactéria. Então, nós temos que ficar atento para, pelo menos, deu problema nos 2 anos que teve, né? Só para ficar atento nessa situação, porque aí nós temos de entrar com algum tipo de fungicida. As lesões são estreitas, né? Como a gente pode ver, mas o problema de ser estreita, mas não é estreita, mas elas se juntam, né? Ela vai praticamente comendo a folha e vai chegando num ponto que ela vai tomar conta de toda a folha. Se você pegar as primeiras e olhar para o sol, ela não tem o halo igual a diplódia, mas a parte central amarelecida é translúcida, quer dizer, que é como se fosse um vidro, né? Dá para ver perfeitamente que a doença é essa. Demoraram para descobrir, mas os pesquisadores, os fotopatologistas, descobriram que essa maneira de dizer se as doenças é a Xanthomonas ou não, tá? Ela diminui a produtividade de 40% a 50%, às vezes até mais, tá? Então, esse que é o cuidado, né? Essa é a informação de 2023, eu não sei, eu não consegui informação de 2024. Mas a informação de 2023, que 70% dos híbridos do mercado
é medianamente suscetível a suscetível. Então, é uma coisa interessante, nós temos que tomar bastante cuidado. E ela pode aparecer desde V12 até VT, R1, pode aparecer, tá? Só que existe ainda muitas dúvidas em relação a essa doença. Então, está sendo estudado de uma maneira. Então, a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Pode falar, Márcio. E com relação a essa doença aí, seu Valdemar, a gente está com fungicida, a única situação de se controlar é fungicida? Existem alguns trabalhos, na próxima eu vou trazer o que a gente vai fazer com relação a isso. Você pode ver que eu não falei sobre fungicida, não falei nada, só aplicação, mas não falei o que aplicar. Aí eu vou fazer um trabalho em cima disso para apresentar para vocês, tá? Mas a ideia também é trabalhar com fungicida, tá? Ok? E você pode ver que ela pode chegar em estádios bem anterior e bem posterior ao florescimento, V12 até florescimento, até chegar em R1. Para grão, é problema. Agora, vocês imaginem para milho verde e para milho doce. Né? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E aqui é uma coisa bastante importante. O nobre, ele é um material considerado medianamente tolerante a tolerante. Poucos híbridos no mercado têm essa característica, tá? Existem alguns materiais da Agroeste que têm uma tolerância muito boa também, tem o material da Pioneer também, mas o nobre, dos ensaios que foi feito no Paraná, o que mais chamou atenção é com relação a esse tipo de doença, essa estria. Ele foi considerado medianamente tolerante a tolerante. Então, na minha opinião, nós devemos colocar como medianamente tolerante, mas num bate-papo com o produtor, chega a ser tolerante. Porque se é tolerante, a gente se preocupa. Não precisa. Então, por isso que eu sempre coloco medianamente tolerante. Tá? Então, todos os ensaios, eu conversei com os melhoristas da Sempre, conversei com os agrônomos de ensaio, os técnicos, todos eles me deram essa informação, todos eles que trabalham, principalmente do Paraná. Tá? Então, eu acho que isso é um item, uma característica do nobre que a gente pode explorar, principalmente em regiões que começar a aparecer as xantomonas ou a estria bacteriana. Tá? E aqui, como eu falei no início, às vezes a gente dificulta para a gente saber que doença é quem é quem. Às vezes o que aparece, as necroses que aparecem, praticamente é igual. Ou às vezes uma visão chega e olha e fala, como eu falei, né? Nós fizemos muita confusão entre bipolares e cercospora com antracnose, achava que era uma coisa e não era, tá? Então, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Então, eu coloquei aqui, 3 e 3 materiais que praticamente têm uma característica quase que semelhante, tá? Eu acho que depois a gente tem que estudar bastante para a gente chegar no produtor e dizer, isso aqui é tal coisa, é tal coisa. Eu não sei que o produtor não tem muito interesse, mas eu acredito que tenha bastante interesse, né? Então, a primeira do lado superior esquerdo aqui, esse aqui é o popular Mitospóreo túrcico, né? Aí depois vem a diplódia, tá? A diplódia é aquele que eu falei, olhando contra a luz, vai aparecer esse halo amarelo. Então, entre essa e essa daqui fica mais fácil de você dizer quem é quem, se é túrcico, se é diplódia, tá? Pode ser que algum fungicida tenha um efeito maior no túrcico, ou pode ser o contrário na diplódia. Aqui é a antracnose, né? Ela é um pouco diferente, ela não se assemelha tanto, mas no início dela pode ser confundida. Isso aí é túrcico, tá? Às vezes pode ligar para falar, eu vi lá de longe é túrcico, então temos que tomar bastante cuidado. Na parte inferior, você pode ver que são necroses bem alongadas. Então, nós temos também de saber distinguir quem é quem, tá?
Então, nós temos aqui a bipolares, nós temos a cercospora e agora nós temos a xantomonas, tá? Então, são características praticamente assemelhadas, então nós temos que tomar cuidado. Nesse estágio, nós temos tranquilidade de falar. Aí eu acho que tem muito consultor que tem uma bagagem muito grande, conhece doença muito mais do que eu, por exemplo, tá? Então é fácil, ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Aqui nesse estágio está fácil. Agora, se o consultor não acompanhou a lavoura e o produtor reclamar, quando chegar nessa situação aqui, quem é quem aqui? É a mesma foto, na mesma posição. Mitospora, diplóide, antracnose, bipolares, né? Cercospora e xantomonas. E aqui vem na parte adulta. A gente não sabe dizer quem é quem mais, porque para mim tudo é igual. É igual doença de como. Doença de como, vem cá ver que está caindo tudo. Que doença que é essa? 99% do técnico, ele não pode falar que aquele material tem esse tipo de problema. Principalmente de como. Tem que pegar, levar no laboratório e falar. Porque geralmente fala que é diplóide, fala que é antracnose, só que o fusário é um material que aparece bastante. Só que a olho nu é difícil de distinguir. E mesma coisa aqui. Então, quem está chegando agora, quem não conhece doença, se ir numa lavoura nessa situação, tem que chamar alguém para ir junto para dizer, ó, isso aqui é tal doença. Desde que há interesse. Agora, se você chegar nesse estágio, aí está mais fácil, aqui está o início. Às vezes, a aplicação de um fungicida, alguma coisa, vai parar por aqui, mas se deixar correr, vai chegar nisso daqui, tá? E aqui, ó, eu fiz esse quadro aqui, né, de estágio fenológico e as doenças. Isso aqui era bom vocês terem junto, carregar no celular, tirar uma foto, alguma coisa, para mostrar para o pessoal. Isso não significa que isso aqui é 100% correto. Então, por exemplo, antracnose, geralmente aparece em V3, pode aparecer em V2, pode aparecer em V5, tá? Mas na média dos estudos que eu vi, que eu pesquisei, mais ou menos é dessa maneira. Alguns é antes, outros é depois. Lembrando que não significa que V3 a doença já se instalou. Ela está instalada, mas não aparece. Ela vai aparecer lá no final. Acontece muito disso. Nós vamos falar sobre enfesamentos, por exemplo. O enfesamento pálido, por exemplo, ele começa muito cedo, só que ele vai aparecer lá na frente. Tá? É a mesma coisa que o vermelho, e a risca bacteriana praticamente aparece junto com a germinação. Tem cigarrinho ali, ela vai aparecer junto, só que ela vai se expor lá na frente. Tá? Então, esse quadro aqui eu acho que é bastante importante, carregar essas fotos também, tá? Eu acho que talvez o Andressa fazer um quadrinho, alguma coisa, e passar para o pessoal, acho que seria bastante interessante, tá? Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar nessa primeira parte, né? Eu acho que doença de folha é isso daí, tá? E na próxima nós vamos falar sobre as outras doenças aí. Era isso aí. Perfeito, professor. Agora a gente abre aí para perguntas. Eu sei que a galera foi fazendo pergunta durante o treinamento, mas se mais alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se quiser passar por e-mail depois, por WhatsApp, pode passar que eu estou à disposição. Vai lá, Márcio. Professor Delmar, então a título de fazer um fungicida preventivo na minha lavoura, o que o senhor me indicaria para iniciar a primeira entrada de fungicida? Tem muitos produtores que têm pulverizador pequeno, não são uniportes, então a entrada na área dele é muito restrita. Né? Então, ali com 35, 40 dias, praticamente não entra. Tem maquinário que não entra mais. O que o senhor sugeria em aplicação preventiva de fungicida? Que data que seria? De data, assim, então, de estágio fenológico. Eu acho que tem que fazer um trabalho em cima de distribuir a aplicação durante o ciclo todo, né? Fazer uma aí V4, V6, depois pré-florescimento e talvez outra em pós-florescimento, né? Não significa que tem que ser aplicada as 3 vezes, mas eu acho que pelo menos um preventivo aí entre V4 e V6
acho que deveria ser aplicado, tá? Acho que é bastante importante. Agora, depende do produtor, o que ele quer fazer, qual que é o custo dele, uma série de coisas. Lembrando, você sabe muito bem, acho que todo mundo sabe, que no florescimento nós não devemos aplicar, tá? Nós podemos ter uma derrocada aí violenta em termos de produtividade. Mas eu acho que é mais ou menos esse pulo aí, tá? Ok, obrigado. Mais alguém? Senão a gente encerra nosso ano produto de hoje. Domílio, fica à vontade. Olá, Domingos. Bom dia a todos, bom dia, professor. Bom dia. Professor Valdemar, o senhor lembra que lá no campus, o ano passado eu tive esse problema com essa bactéria, né? Eu até relatei ela para o senhor. Sim. Esse ano eu trabalhei lá com fungicida no pré-plantio, na hora que eu já fui fazer o plantio, eu fiz no solo. E agora, depois que ele pendoou, fez o florescimento, fez todo o trabalho que tinha que ser feito, eu fiz 2 aplicações. Eu fiz uma, agora está com 2 dias, e agora, creio que até segunda a gente vai fazer a segunda entrada de fungicida. O material está totalmente diferente do ano passado. Por enquanto, ela não se apresentou nem no como, principalmente que no ano passado foi nas folhas, foi no como, né? Deu aquela muito, então ficou parecendo, fica maquiado o stand, né? Mas esse ano, até agora, no momento, não apresentou. E aí eu até já deixo o convite, dia 23, e a gente vai apresentar esses materiais lá. E se caso que lá tem 3 plantios dele, se caso no outro que eu não fiz o trabalho de fungicida, eu vou também já estar passando para o senhor todos os dados para estar fortalecendo sobre essa bactéria aí que a gente ainda não viu um resultado a menos na produção, né? Mas pode acontecer, né? Então, Domingos, aí são 3 coisas, né? O híbrido, você plantou ano passado, plantou esse ano, a aplicação de fungicida correto, né? E pode ser também o problema do ambiente, né? O ambiente não é igual ao que aconteceu ano passado, né? Cada ano é um ano, né? E o ambiente é completamente diferente. Ah, mas choveu igual, mas a temperatura foi diferente, a umidade relativa do ar durou mais, foi um ciclo maior do que o outro, e assim vai. Tá? Mas você fez um trabalho perfeito. E outra coisa, esse tipo de doença era um negócio que pouca gente sabia, tá? Se focou muito mais no Paraná, que lá que estava acontecendo, e ninguém sabia ainda o que seria, poderia ser um outro tipo de bactéria, e aí chegou à conclusão que é essa bactéria, e aí aconteceu aí o ano passado, eu acho que você fez um trabalho perfeito. É isso aí mesmo. Lá como aquela área é irrigada, né, professor Valdemar? Sim. Então, É. aí esse ano foi do mesmo jeito. Eles fizeram a área, no começo eles molhou demais, então já me preocupou. E aí, como a gente é divisa com Minas, né? Ali é bem bastante, já pro sul aí de Minas, a gente já alertei eles. Falei, ó, tem que ser bem trabalhado, porque senão no final a gente vai ter o mesmo problema. Mas Sim, com certeza. Luciana, fica à vontade. Bom dia a todos. Professor, pelo que eu vi aqui, o protocolo assim, de aplicação de fungicida seria 4 aplicações, correto? Não, Isso. não tem um número fixo. Você pode fazer Sim. um trabalho do que você conhece na região, pode ser de 2 aplicações, 3 aplicações, pode ser até 4 aplicações. Vai depender do que o produtor quer, o custo que vai ter isso daí e a consequência. Vai sanar o problema com 4? Sim. Não. Então, aí você tem de estudar dessa maneira. O único empecilho que eu falo, eu estou repetindo, é o problema no florescimento, tá? Certo. E em relação a, por exemplo, se for para silagem, seria interessante cumprir esse protocolo? Olha, eu acredito que sim, tá? Vamos dizer que a sua região qual que é mesmo? Rondonópolis, Mato Grosso. Então, Rondonópolis, dificilmente vai acontecer. Eu acredito que essas xantomonas vai chegar aí, mas ela pode chegar de repente, entendeu? Aí você vai pegar a gente desprevenido, mas pode ser outro tipo de doença. Eu acho que para você ter em quantidade de silagem é interessante, tá? Não significa que aplicar o fungicida você vai ter qualidade, mas a quantidade com certeza você vai ter, tá? Certo, correto. Obrigada.
Perfeito, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. Lembrando que no final da trilha, no final das 4 aulas com o professor Valdemar, a gente vai ter sorteio para as pessoas que participarem de todas as aulas, tá? Então, muito obrigada mais uma vez, professor Valdemar. Muito obrigada a todos que estiveram presentes em mais uma Uniproduce. É sempre um prazer tê-los aqui com a gente. E antes de passar a palavra para o professor Valdemar encerrar, eu queria desejar a vocês um ótimo feriado e para quem vai para o campo, um ótimo trabalho também. Até mais, tchau, tchau. Professor Valdemar, se quiser encerrar por aí, fique à vontade. Então, obrigado aí pela participação do pessoal. Eu acho que eu tentei aqui passar as informações que é bastante importante. Então, obrigado. Bom feriado. Aquele que está no campo não tem feriado, né? Então, mas tem que tocar a vida, tá bom? Bom dia para vocês. Até mais, tchau, tchau.